Marlene levantava-se todos os dias às 6 da manhã, embora não tivesse mais grandes obrigações. Aos 65 anos havia aprendido a ocupar o tempo. Regava suas plantas, preparava um café simples, colocava uma música suave no toca-discos antigo que mantinha há décadas. A rotina era sua companheira silenciosa, desde que Henrique, seu marido, falecera 3 anos antes. A casa permanecia a mesma. Móveis antigos, paredes claras, toalhas de mesa bordadas por ela mesma, a sensação de um espaço que mantinha memórias congeladas no tempo. Para Marlene, cada canto daquela casa era uma extensão de sua história. E apesar da solidão ocasional, ela acreditava que estava bem, bem o suficiente. Ela morava sozinha desde o falecimento do marido. Os filhos haviam seguido caminhos próprios. A filha mais velha, Cristina, vivia longe, em outro país, envolvida com seu trabalho, o marido e os 2 filhos. As visitas eram raras e, graças à internet, conversavam mais por videochamada do que pessoalmente. Já Diego, o filho mais novo, morava na mesma cidade, porém a alguns bairros de distância. Tinha sua própria rotina, sua esposa Lívia e o emprego em uma empresa de informática. Não a visitava tanto quanto Marlene gostaria, mas isso era normal. A vida adulta puxava cada um para um lado. Ainda assim, Marlene não sentia rancor. Preferia manter o afeto sincero, mesmo que à distância. Por sorte, ela tinha Laura, a vizinha do lado, e sua melhor amiga por longas 4 décadas. Laura era viúva também, alguns anos mais nova, e as 2 mulheres, cada qual com suas dores e lembranças, encontravam companhia uma na outra. Naquela manhã, após preparar seu café e examinar a goiabeira do quintal, Marlene ouviu um som estranho no portão. Não era o horário usual em que Laura aparecia, muito menos o carteiro, que sempre passava ao meio-dia. Ela caminhou até a sala, espiou pela fresta da janela e distinguiu a figura alta de Diego, com seus 35 anos, segurando uma mala na mão direita. Ao lado dele estava Lívia, uma mulher de sorriso discreto e olhar ligeiramente indecifrável. Marlene franziu o senho, surpresa. Não esperava visita e, definitivamente, não com malas. Abriu a porta ainda intrigada. "Diego, meu filho, o que faz aqui tão cedo?" perguntou, ajustando os óculos no rosto. Diego sorriu e inclinou a cabeça. "Mãe, eu e a Lívia conversamos. Nós achamos que você precisa de ajuda, sabe, companhia. Você está ficando mais velha, a gente se preocupa." A voz dele era um misto de preocupação e um leve tom de culpa, como se estivesse se justificando. Marlene pousou o olhar em Lívia, que mantinha um sorriso suave. "É, dona Marlene", disse a nora com a voz cantada. "Achamos que seria bom você ter a gente por perto. Podemos morar aqui por um tempo. O apartamento em que estávamos era caro, e assim ajudamos a senhora também. Ficamos todos juntos." A princípio, Marlene hesitou. Não queria incomodar ninguém, mas a ideia de ter a família por perto a agradava. Era uma chance de diminuir a solidão, ter alguma agitação naquela casa tão silenciosa. Além disso, no fundo, ela sentia falta da energia de ter um filho ali, de ouvir vozes ecoando pelos cômodos, de ter a presença humana que tanto alimentava sua memória e seu coração. "Bem, se vocês acham isso bom para todos", disse Marlene tocando o braço do filho. "Só não quero ser um estorvo." "Que isso, mãe?" Diego riu, tentando tranquilizá-la. "A gente quer o melhor para você." Marlene respirou fundo e abriu espaço na porta. "Então entrem, deixem as malas no quarto do fundo. Aquele quarto sempre foi do Diego. Vai ser bom vocês ficarem lá por enquanto." Nos dias que se seguiram, Marlene estava quase flutuando de felicidade. Laura veio visitá-la no fim da tarde, espiando curiosa a movimentação. Encontrou Marlene na cozinha cortando pedaços de bolo de fubá para servir. "Então, minha amiga, como é ter a casa cheia de novo?" perguntou Laura, apoiando o cotovelo na bancada. Marlene sorriu animada. "Ah, Laura, estou me sentindo viva. O Diego e a Lívia trazem um ar novo. Ontem jantamos juntos, assistimos a um filme, conversamos até tarde. Fazia tanto tempo que eu não me sentia assim." Laura fez um gesto afirmativo com a cabeça. "Fico feliz, Marlene. Você merecia essa companhia. Mas vai com calma, viu? Morar junto nem sempre é fácil." Marlene deu de ombros. "Ora, Laura, é família, tudo se acerta."
Além disso, meu Diego é um bom menino. A princípio, a rotina compartilhada era doce. Pela manhã, Marlene preparava café para todos. Diego saía para trabalhar, às vezes voltava mais cedo. Lívia ainda não tinha emprego fixo. Ela comentara que estava procurando algo no centro da cidade, mas por enquanto ficava mais em casa. As duas mulheres, sogra e nora, conversavam. Lívia interessava-se pelas receitas de Marlene, perguntava sobre a vida de casada com Henrique, observava as fotos antigas na sala. Marlene tinha prazer em contar suas histórias, mostrar o álbum amarelado pelo tempo, apontar onde o marido se sentava, a época do casamento da filha, as viagens à praia, as festas de Natal. Lívia parecia ouvir com atenção, emitindo comentários aqui e ali. Marlene sentia-se valorizada, como se cada memória sua agora tivesse uma audiência renovada. Diego também parecia feliz. Depois do trabalho, sentava-se no sofá com a mãe, trocava ideias sobre futebol, negócios, contava pequenas novidades sobre o mundo da tecnologia. Marlene tentava acompanhar, embora não entendesse muito. O que importava era o tom carinhoso do filho, o sorriso que ele dava ao lembrar de quando era criança correndo pelo quintal, a admiração que ainda nutria pela mãe. Marlene pensava com carinho em sua filha, Cristina, tão distante. Mas a presença de Diego, de certa forma, compensava a ausência da outra. E Marlene acreditava que esse arranjo familiar trazia um novo fôlego à sua vida. Porém, as semanas passaram e as nuances surgiram. Num dia de sol, Marlene acordou mais tarde que o habitual. Havia dormido mal. Saiu do quarto ainda de chinelos, encontrando Lívia na cozinha. A nora estava olhando impaciente para a pia cheia de louça do café da manhã. "Bom dia", disse Marlene pigarreando. "Dormi demais hoje, me desculpe. Pensei que vocês tivessem tomado café fora." Lívia ergueu as sobrancelhas sem muito sorriso. "Não, tomamos aqui mesmo, mas não tive tempo de lavar nada. A senhora poderia ter acordado mais cedo, não acha?" Marlene estranhou o tom. Havia um peso na voz de Lívia, algo próximo a uma crítica disfarçada. "Posso lavar agora, se quiser", disse Marlene, tentando manter a calma. "Se puder, agradeço", respondeu a nora, dando as costas para sair da cozinha. Aquilo incomodou Marlene. Não estava acostumada àquela aspereza. Lívia, até então, sempre fora gentil, curiosa, participativa. Aquela resposta seca parecia um desvio da harmonia inicial. Marlene tentou não dar importância, mas a sensação ficou latejando em seu peito. Em outro momento, quando Marlene tentava sintonizar a televisão num canal de culinária, Lívia chegou à sala com um suspiro impaciente. "Dona Marlene, essa sua TV é muito velha. Não dá para colocar um aplicativo de streaming aqui. Preciso ver a minha série." Marlene piscou algumas vezes, confusa. "Bem, eu posso tentar ajudar, mas realmente a TV é antiga. Eu gosto dela." "Vai ter que pensar num jeito. Ficar sem poder ver o que eu gosto é complicado." "Posso perguntar ao Diego se ele consegue colocar algum aparelhinho?" Marlene sugeriu, buscando uma solução. "Sim, fale com ele, por favor", disse Lívia, quase sem olhar para a sogra. As pequenas situações se repetiam. Uma toalha fora do lugar e Lívia reclamava com um suspiro longo. Um almoço que não agradava ao paladar da nora era recebido com silêncio e um comentário áspero no final. "Tem sal demais, acho que a senhora exagerou, não acha?" Certa tarde, Marlene encontrou Laura no jardim, as duas sentadas num banco. Laura notou a expressão cansada da amiga. "Está tudo bem?" perguntou a vizinha. "Acho que a Lívia anda um pouco estranha comigo", confessou Marlene, sem querer gerar intrigas, mas precisando desabafar. Ela não era assim no começo. Tem ficado mais impaciente. Laura apertou os lábios, pensativa. "Já conversou com o Diego?" Marlene deu de ombros. "Ainda não, não quero causar problemas. Ele parece tão feliz aqui. Talvez seja algo passageiro. Vou observar mais um pouco." Laura concordou com um aceno de cabeça. "Entendo, mas tome cuidado. Não deixe isso te deixar triste." Nos dias seguintes, a situação não melhorou. Pelo contrário, Lívia parecia mais indisposta. Quando Marlene sugeriu um passeio ao parque, a nora recusou com um sorriso irônico. "Passear no parque? Acho que não estou com o pique de ficar andando devagarinho lá."
Marlene sentiu o constrangimento subir-lhe ao rosto. Não esperava que a nora debochasse de sua idade. Ainda assim, calou-se. Mais tarde, quando Diego chegou, Marlene tentou abordar o assunto de forma sutil. Diego, como foi seu dia? Meio corrido, mãe. Ele largou a pasta no sofá. Algum problema? Não, nada demais. Só... Sua esposa parece estar estranhamente irritada comigo. Não sei se fiz algo errado. Diego suspirou e balançou a cabeça. Ah, mãe, a Lívia só está estressada procurando emprego. Não se preocupe com isso. Logo tudo se ajeita. Entendo, respondeu Marlene, sentindo-se um pouco ignorada. Diego se levantou para ir ao quarto. Fica tranquila, vai passar. Passavam-se mais alguns dias e a tensão aumentava. Lívia passou a restringir as conversas com Marlene ao essencial. Quando falava, soltava comentários que deixavam a sogra insegura. Criticava a lentidão de Marlene para passar as roupas, o fato de ela manter a casa do jeito antigo, a televisão sem modernidade. Marlene tentava ignorar, mas os resmungos da nora a entristeciam. A calma do início da convivência dava lugar a um desconforto crescente. Diego, por sua vez, parecia indiferente. À noite ficava no celular, não se envolvia no clima da casa. Quando Marlene tentava puxar assunto, ele respondia curto, dando a entender que estava cansado e que não queria lidar com conflitos. Numa tarde em que Marlene preparava um doce de abóbora para agradar aos dois, Lívia entrou na cozinha, deu uma olhada na panela e fez cara de quem segura uma risada. Doce de abóbora? Isso não é muito ultrapassado? Marlene deixou cair a colher de pau na panela, surpresa com o comentário. É uma receita de família. Achei que vocês gostariam. Lívia deu de ombros. Diego não liga para essas coisas. E eu prefiro sobremesas mais leves. Quem sabe um iogurte com frutas? Marlene mordeu o lábio, tentando não demonstrar que aquilo a magoava. Ela havia preparado a sobremesa com carinho, lembrando de quando Diego era menino e adorava aquele doce. Tudo bem, se quiser, posso comprar iogurte para você amanhã. Faça isso, disse Lívia, saindo da cozinha sem agradecer. Marlene sentiu um aperto no peito, olhou a panela do doce, o cheiro doce e familiar do açúcar e da abóbora subindo no ar. Era o sabor da infância de Diego, algo que ela preparava com amor e saudade. Agora não era bom o suficiente. Marlene se perguntava se deveria insistir, tentar conversar novamente com Diego, encontrar uma maneira de resolver aquele desconforto. Por enquanto, limitava-se a engolir as palavras, mantendo a esperança de que aquela fase passaria. Afinal, eles estavam lá para ajudá-la, não estavam? Era o que diziam. E assim os dias continuaram com uma tensão silenciosa, com sorrisos cada vez mais raros de Lívia e a indiferença de Diego pairando sobre a casa. Marlene tentava manter a casa arrumada, a rotina minimamente organizada, mas sentia que o convívio, antes tão promissor, agora caminhava por um terreno incerto, deixando no ar a impressão de que, a qualquer momento, algo mais sério poderia acontecer. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. O clima dentro da casa de Marlene só se tornava mais denso, mais tenso. A princípio, Marlene hesitou em acreditar no que começava a perceber, mas não conseguia ignorar certos sinais. Comentários soltos de Diego, olhares enviesados de Lívia, breves menções sobre contas atrasadas. Um dia, enquanto arrumava o armário do corredor, Marlene encontrou um recibo antigo do aluguel do antigo apartamento de Diego e Lívia, um papel amarelado datado de meses antes. Intrigada, perguntou a Diego durante o jantar. Filho, encontrei um recibo de aluguel com seu nome. Está tudo certo? Pensei que vocês tivessem vindo morar comigo para me ajudar. Diego ergueu os olhos do prato rapidamente, a expressão travada antes de responder. Mãe, não é nada demais. Só não estávamos conseguindo manter o apartamento. A grana ficou curta, mas qual o problema? O que importa é que agora estamos juntos, não é? Marlene sentiu o coração apertar. Não era só preocupação com ela, afinal. Era também por conveniência. Lívia, ao lado, mexeu no cabelo sem olhar para a sogra. Sim, dona Marlene, a vida anda difícil, mas aqui estamos todos beneficiados. A senhora não fica sozinha, não é?
Marlene percebeu a entonação ligeiramente irônica. Preferiu não continuar com o assunto. Havia uma desilusão amarga tomando conta de si, mas ela se calou e tentou superar. Era sua família, pensava, e família às vezes tem problemas. Algumas semanas depois, quando a sensação de vazio crescia, Lívia veio com uma notícia inesperada. Foi numa tarde de vento ameno. Marlene estava na cozinha quando ouviu a nora chamando. "Dona Marlene, venha aqui, por favor." Marlene se adiantou à sala e encontrou Lívia sorrindo, as mãos tremendo de leve. Diego estava ao lado, de braços cruzados, mas com um sorriso iluminando o rosto. "Estou grávida", disse Lívia com voz animada. Marlene levou a mão à boca, surpresa, e um calor familiar atingiu seu peito. Neto ou neta, outro membro da família para alegrar aquela casa. Apesar dos atritos recentes, Marlene abriu um sorriso sincero. "Mas que maravilha, minha querida. Eu fico muito feliz. Vocês serão ótimos pais." Diego passou o braço pelos ombros da esposa e parecia mais aliviado, como se a notícia trouxesse uma esperança nova. Lívia acariciou a barriga ainda lisa, e Marlene sentiu que aquele momento poderia restabelecer um pouco da harmonia perdida. Ela se aproximou. "Parabéns, meu filho. Já posso até imaginar o berço, os brinquedinhos. Vai ser bom ter mais uma criança na família. O seu pai, se estivesse aqui, estaria tão orgulhoso." O tempo avançou. Meses se passaram e a barriga de Lívia crescia. Entretanto, a felicidade inicial não trouxe a paz que Marlene esperava. A nora, cada vez mais grosseira, passou a reclamar de tudo, das refeições, da disposição dos móveis, da decoração antiga. Tudo parecia irritar Lívia. Certa tarde, ao encontrar Marlene costurando no sofá, a nora entrou com um suspiro impaciente. "De novo essa cortina desbotada, dona Marlene? Por que a senhora não joga isso fora? É tão antiquado." Marlene ergueu o rosto surpreendida. "Minha filha, essa cortina tem valor sentimental. Foi feita por minha mãe há muitos anos. Não quero jogar fora." Lívia revirou os olhos. "Ai, sempre esse sentimentalismo. Nem tudo precisa ficar guardado." Diego, quando presente, limitava-se a encolher os ombros, atribuindo tudo aos hormônios da gravidez. "Mãe, entende a Lívia. Ela está sensível, é normal, não leva a mal." Mas Marlene percebia que não era só sensibilidade. Lívia não falava mais com cortesia, lançava indiretas, fazia pressão para mudanças na casa. Diego, mesmo mais frio, também parecia disposto a fazer as coisas do seu jeito. Ele começou a vender alguns itens da casa sem a autorização da mãe. Primeiro foi uma porcelana antiga, herança de família. Depois um conjunto de talheres de prata. Quando Marlene questionou, Diego explicou sem rodeios. "Mãe, precisamos de dinheiro para o bebê. As coisas estão caras. Você não precisa mais dessas velharias. Estamos investindo no futuro da criança." Marlene arregalou os olhos indignada. "Mas, Diego, aquelas peças eram de valor sentimental e você nem pediu minha permissão." Diego suspirou impaciente. "Mãe, não é hora de sentimentalismo. Temos um bebê a caminho. Precisamos pensar no que é melhor para todos." Marlene sentiu uma punhalada no peito. O filho que ela criara com tanto carinho agora agia como um estranho. Fosse a influência de Lívia ou a ambição de Diego, a verdade é que Marlene se via impotente na própria casa. As discussões entre Marlene e Lívia tornaram-se mais frequentes. Bastava um comentário da sogra para a nora responder de forma rude. Quando Marlene tentava fazer um bolo caseiro, Lívia reclamava do cheiro. Se Marlene ajustava a televisão para assistir a um programa antigo, a nora reclamava da chatice. Certa manhã, Marlene tentava arrumar um vaso de flores na mesa da sala, quando Lívia entrou, bufando. "Por que a senhora não se moderniza um pouco? Essas flores artificiais são horríveis." Marlene virou-se contendo a irritação. "Não gosto de plantas artificiais. Prefiro as naturais. Mas estas são de plástico porque não tenho conseguido cuidar das naturais como antes. Se você não gosta, pode simplesmente ignorar." Lívia riu, debochada. "Difícil ignorar, dona Marlene. Eu moro aqui, lembra?" Marlene elevou o tom já sem paciência. "Mora, mas a casa é minha. E eu nunca te impedi de decorar o quarto de vocês como quiserem.
Por favor, não venha reclamar de tudo que faço. A tensão pairava no ar. Lívia bateu o pé com força. Então não reclame se um dia eu resolver mudar tudo de lugar. Talvez comece tirando essas velharias das paredes. Marlene abriu a boca para responder, mas ouviu a porta da frente se abrindo. Diego entrou, viu a cena e levou as mãos à cabeça. Pelo amor de Deus, vocês duas não param. Pergunte à sua esposa por que ela vive implicando comigo, disse Marlene, indignada. Lívia fez um beicinho levando as mãos à barriga. Eu só estou tentando deixar tudo mais agradável, mas a sua mãe não me escuta. Diego suspirou, abraçando a esposa de leve. Mãe, ela está grávida. Esses hormônios complicam tudo. Tenha paciência. Marlene sentiu vontade de chorar, mas se segurou. Não queria parecer fraca. Decidiu se afastar, subir para seu quarto, respirar fundo. No dia seguinte, o atrito se intensificou. Marlene tentava limpar a escada de madeira, algo que fazia semanalmente quando Lívia passou por ela com pressa, segurando o celular na mão. A nora tropeçou num degrau e rolou alguns lances até bater o ombro no piso inferior. Marlene desceu correndo, o coração disparado. Meu Deus, Lívia, você está bem? Lívia gemia, levando a mão à barriga. Seus olhos encontraram os de Marlene e seu olhar parecia carregar um ódio inesperado. Quando Diego chegou, assustado, largando as chaves no chão, Lívia apontou a mão trêmula para a sogra. Ela me empurrou. Marlene recuou chocada. O quê? Isso não é verdade. Eu jamais faria isso. Diego arregalou os olhos, pegando Lívia no colo. Como assim, mãe? A Lívia caiu e você estava lá. Como pôde? Diego, isso é um absurdo. Eu não a empurrei. Ela tropeçou sozinha. Marlene protestava, a voz falhando. Lívia chorava com a mão sobre a barriga, reforçando a mentira entre soluços e expressões de dor. Ela me odeia, nunca me aceitou. Agora, olha o que ela fez comigo e com nosso bebê. Meu Deus, vamos ao hospital, gritou Diego, passando pela mãe sem sequer olhá-la nos olhos. E você, fique aqui, não encoste mais na minha esposa. Marlene ficou parada no meio da sala, atônita. Em poucos minutos a ambulância chegou, levando Lívia para o hospital, acompanhada de Diego. O silêncio da casa pareceu gritar nos ouvidos de Marlene. Sentiu um nó na garganta, a injustiça queimando o peito. Era surreal. Ela tentou ligar para Laura, mas as mãos tremiam tanto que quase deixou o celular cair. Mais tarde, já à noite, Diego voltou sozinho. Abriu a porta com um estrondo e encarou Marlene com uma expressão que ela nunca vira antes, algo entre fúria e decepção. Eu não posso acreditar que você fez isso, mãe. A Lívia quase perdeu o bebê. Você passou dos limites. Marlene, desesperada. Diego, eu juro que não fiz nada. Ela caiu sozinha. Por favor, acredite em mim. Diego esfregou o rosto impaciente. Você acha que eu vou acreditar? Minha esposa grávida cai da escada e você estava lá. Ela disse que você a empurrou, minha própria mãe, contra mim, contra minha família. Diego, por favor, você me conhece. Sabe que eu jamais faria mal a uma grávida, muito menos a sua esposa. Basta, berrou Diego. Pegue suas coisas e saia da minha casa. Marlene deu um passo atrás, chocada. O quê? Minha casa é a minha casa, Diego. Eu vivi aqui a vida toda, criei você e sua irmã aqui. Meu nome está na escritura. Diego apontou para a porta. Não me interessa. Não quero você aqui. Se não sair, eu vou tomar outras medidas. Vá embora, agora. Marlene sentiu um abismo abrir-se sob seus pés. Lágrimas correram livres. Desamparada, arrumou às pressas uma pequena mala com roupas e alguns pertences pessoais. Não podia acreditar naquilo. Ao sair, não trocou mais palavras com o filho. Os olhos de Diego eram frios, distantes. Sem ter para onde ir, Marlene atravessou a rua com passos incertos, o coração em pedaços, e tocou a campainha da casa ao lado. Laura abriu a porta, assustada com a expressão da amiga. Marlene, o que houve? Marlene não conseguiu responder de imediato. Abraçou Laura, buscando algum amparo naquele momento de desespero. Laura compreendeu sem necessidade de muitas explicações e a ajudou a entrar, fechando a porta atrás delas. Marlene passou a primeira noite na casa de Laura, dormindo no quarto de hóspedes. O espaço era pequeno, mas confortável, e a amiga deixou no criado mudo uma lamparina acesa
e um copo d'água, caso Marlene precisasse. Ela quase não dormiu. A mente agitava-se em lembranças da cena dolorosa na sua própria casa, do olhar duro de Diego, da mentira contada por Lívia. Passou horas encarando o teto, ouvindo os barulhos suaves da casa da amiga, como se precisasse constatar que tudo aquilo era real. Quando o sol nasceu, levantou-se devagar, ajeitou o travesseiro e foi até a sala onde encontrou Laura preparando café. "Bom dia", disse Laura, oferecendo um sorriso com um misto de solidariedade e preocupação. "Conseguiu descansar, Marlene?" Marlene balançou a cabeça, os olhos ainda avermelhados. "Descansei um pouco, Laura, só um pouco. Mas estar aqui já ajuda. Obrigada por me acolher." Laura serviu 2 xícaras de café. "Não precisa agradecer, somos amigas há tanto tempo, não é? Quando precisei, você estava lá. Agora é minha vez de ajudar." Marlene encostou a xícara nos lábios, saboreando o gosto quente e reconfortante. Ficou um tempo em silêncio, até que o aroma do café e a calma do ambiente lhe deram coragem para falar. "Acho que vou precisar ficar aqui alguns dias, se não for pedir demais. Não tenho outro lugar para ir e..." Ela hesitou. "Preciso colocar minhas ideias no lugar, pensar no que fazer a seguir." Laura assentiu, segurando a mão da amiga sobre a mesa. "Fique o tempo que precisar, mas há algo que preciso te contar." Marlene inclinou-se intrigada. "Conte, Laura." A amiga respirou fundo como se buscasse as melhores palavras. "Marlene, eu vendi minha casa e estou de mudança para a Irlanda. Vou morar com meu filho. Você sabe que ele mora lá há alguns anos e agora me pediu para ficar perto dele e dos netos. Eu aceitei. Vou partir em 2 semanas." Marlene, surpresa, largou a xícara. Uma pontada de desalento a percorreu, mas logo se recompôs. "Laura, isso é ótimo. Você vai estar com seu filho, sua família. É uma oportunidade incrível." Apesar da situação difícil em que se encontrava, Marlene conseguiu sorrir. Laura notou a sinceridade daquele sorriso, embora uma sombra de tristeza se misturasse a ele. "Você não fica chateada por eu ter vendido tudo tão repentinamente?" Marlene moveu a cabeça em negativa, forçando um sorriso mais confiante. "Como poderia ficar chateada? Você merece ser feliz, Laura, e agora vai viver perto do seu filho. Além disso, tenho a Cristina, minha filha, morando na Irlanda também. Quem sabe, quando as coisas se resolverem, eu possa te visitar lá e de quebra encontrar minha filha." Laura apertou a mão de Marlene emocionada. "Isso mesmo, seria maravilhoso. Posso visitar a Cristina para você, se quiser. Quando estiver lá, faço questão de procurá-la. Talvez depois que eu estiver instalada, eu possa ajudar vocês duas a se reencontrarem." Marlene sentiu lágrimas encherem os olhos, mas desta vez não eram lágrimas de desespero, e sim de ternura e esperança. Sabia que Laura queria ajudar, mas ao mesmo tempo, a lembrança da Irlanda e da filha distante intensificou seu senso de solidão. Ela murmurou: "Vou sentir sua falta, Laura, mas fico feliz por você." Nessas 2 semanas que se seguiram, Marlene tentou ajudar no que podia. Ajudou Laura a encaixotar alguns pertences, a selecionar o que ficaria e o que ia junto na mudança. Apesar da tristeza de saber que em breve ficaria outra vez sem um teto, tentava aproveitar os últimos dias na companhia da amiga, lembrando-se de histórias antigas, rindo de fotos amareladas e confidenciando pequenas memórias que as duas dividiam. "Lembra quando você me emprestou aquele vestido de festa, há uns 30 anos?" disse Laura certa tarde, ao puxar uma caixa de fotos da prateleira. Marlene riu, meneando a cabeça. "Como esquecer? E você ficou tão elegante que quase roubaram minha identidade. Ainda brinquei que se você quisesse se passar por mim, ninguém perceberia." Esses momentos de descontração eram um bálsamo. Porém, o tempo corria e logo chegou o dia da partida. De madrugada, o táxi parou diante da casa. Laura, com a mala na mão, deu um longo abraço em Marlene, ambos os olhos marejados. Não precisavam dizer muito. As despedidas verdadeiras se fazem de olhares e gestos. "Se cuida, Marlene. Assim que eu puder, entro em contato. Tenha fé de que tudo vai melhorar. E lembra, você sempre foi forte." Marlene assentiu, beijando o rosto da amiga. "Vá com Deus, Laura. Boa viagem."
Vou guardar todos os nossos momentos no coração. O carro arrancou lentamente, sumindo na primeira esquina. Marlene ficou sozinha na calçada. A noite ainda insistia, as estrelas pareciam mais distantes, o silêncio muito mais pesado. Ela suspirou, apertando contra o peito a bolsinha de mão que trazia. Agora não tinha casa. Não tinha amiga por perto. Não tinha filhos ao alcance. Pensou em procurar alguma solução imediata, mas não havia muito o que fazer àquela hora. Passou o resto da noite vagando pela cidade deserta. Ao amanhecer, caminhou em direção ao cemitério onde seu marido estava enterrado. Precisava de algum lugar para chorar sem ser incomodada. O cemitério estava vazio naquela manhã de céu nublado. Marlene atravessou o portão de ferro, seguiu pelos caminhos de cascalho até encontrar a lápide de Henrique. Ajoelhou-se devagar, a garganta apertada, e deixou que as lágrimas corressem livres. Henrique, sussurrou. O que foi que aconteceu com nossa família, meu amor? As palavras ecoavam na sua mente. Lembrou-se de um tempo em que eles, jovens, falavam sobre o futuro, sobre os filhos, sobre a velhice tranquila que teriam juntos. Agora ela estava ali sozinha, falando com a memória de um homem que se fora há anos. Marlene cobriu o rosto com as mãos, chorando até sentir as forças diminuírem. Quando se ergueu, o rosto úmido, notou ao longe uma pequena construção de madeira, uma espécie de cabana velha, esquecida nos fundos do cemitério. Curiosa, caminhou até lá. Não parecia ser um lugar frequentado. A madeira estava gasta, o telhado meio torto. Era um barraco simples, talvez um antigo depósito. Ela ouviu passos e virou-se para encontrar o coveiro, um senhor magro e carrancudo, mas de olhos gentis. Desculpe incomodar, disse Marlene, a voz ainda embargada. Aquele lugar ali, o que é? O coveiro olhou para a cabana e deu de ombros. Está abandonado faz tempo. Servia para guardar ferramentas, mas agora ninguém liga mais. Ninguém vem aqui, só eu. Por quê? Marlene mordeu o lábio pensativa. Estava sem teto. Não tinha para onde ir. A cidade não lhe oferecia nada no momento, e os poucos recursos que tinha estavam na bolsa. Talvez pudesse se abrigar ali, ao menos temporariamente, até pensar no próximo passo. Era desconfortável, mas melhor do que dormir ao relento. Você acha que eu poderia ficar lá um tempo? Não tenho onde passar a noite. O coveiro pareceu intrigado, mas não fez muitas perguntas. Suspirou e coçou a cabeça. Não me meto nesses assuntos. O lugar é do cemitério, ninguém liga para aquilo. Se você quiser, fica por sua conta e risco. Marlene agradeceu com um murmúrio e aproximou-se da porta da cabana. Estava emperrada, mas conseguiu empurrá-la com o ombro. Lá dentro, penumbra e poeira. Uma antiga prateleira quebrada, um banquinho de madeira com o assento frouxo, teias de aranha nos cantos. Era sujo, triste, mas era um abrigo. Durante o resto do dia, Marlene dedicou-se a limpar o interior do barraco. Pegou um pano e um pouco d'água de uma torneira do cemitério, varreu a sujeira com um galho improvisado de vassoura. Deixou a porta aberta para entrar luz. O chão de terra era duro e frio. Na falta de móveis, improvisou uma cama de panos com a própria roupa de frio que trazia na bolsa. Enquanto limpava, as lágrimas voltaram. Pensava em Diego, que a expulsara da própria casa. Pensava em Cristina, tão longe, sem que ela tivesse meios para contatá-la. Não tinha celular, nem acesso a computador. Nem sabia exatamente onde a filha morava na Irlanda. Há tempos não falava com ela em videochamadas, pois depois que perdera a casa não tinha mais internet, nem nada. A solidão era quase palpável. Naquele fim de tarde, quando a luz alaranjada do sol entrou tímida pela fresta da porta, Marlene sentou-se no banquinho, abraçou os joelhos e chorou silenciosamente. O barraco era agora seu lar, ainda que provisório, ainda que indigno. O mundo inteiro parecia seguir em frente, enquanto ela ficava para trás, agarrada a lembranças que não podiam alimentá-la ou protegê-la do frio da noite. Os dias seguintes não foram fáceis. Com poucas posses, Marlene dormia mal, acordava com dores nas costas e procurava alguma forma de subsistência. Não tinha dinheiro para comprar coisas, precisava pensar em como conseguir ao menos pão e água. Oh,
O coveiro, vez ou outra, a observava de longe, mas não tentava expulsá-la. Marlene tentava ser discreta, manter o lugar minimamente limpo, sem incomodar ninguém. Nenhuma notícia de Diego, nenhuma palavra de Lívia. O silêncio da vida que deixara para trás doía mais do que qualquer ofensa poderia doer. Também não tinha como contatar Cristina. Talvez Laura um dia conseguisse falar com a filha, mas por ora Marlene estava sozinha com seus pensamentos, seus medos, sua dor. Assim as horas se arrastavam, e Marlene continuava ali, naquela cabana abandonada, transformando o pó em algo habitável, convivendo com a ausência de tudo o que um dia chamou de lar. Alguns dias se passaram desde que Marlene se refugiara naquela cabana abandonada ao lado do cemitério. Ela continuava passando as manhãs tentando limpar um pouco o local, esquentando água numa panela velha que encontrara jogada num canto. O coveiro, vez ou outra, lhe dava um pouco de pão velho ou indicava onde havia uma torneira para encher a garrafa de plástico. A vida de Marlene havia se tornado silenciosa, distante de tudo o que um dia conhecera. Certa tarde, enquanto ajeitava seu pequeno quarto improvisado, percebeu um movimento incomum do lado de fora. Ao espiar pela fresta da porta, notou uma grande aglomeração de pessoas bem arrumadas, algumas limusines pretas paradas ao longe. Muitas coroas de flores eram carregadas por homens de terno. Marlene estranhou aquele cortejo fúnebre tão pomposo. Não era comum enterros tão luxuosos naquele cemitério modesto. Curiosa, Marlene saiu devagar da cabana e seguiu a pequena multidão. Ficou à distância, sem chamar atenção. Viu um caixão sendo conduzido por 6 homens, todos muito sérios. Ao redor, familiares e amigos do falecido pareciam desolados. Era o enterro de um rico empresário, ao que tudo indicava. Marlene manteve-se atrás de um grande cipreste, observando discretamente. Foi quando notou uma figura familiar. Entre as pessoas que choravam, reconheceu a silhueta da própria filha, Cristina. Ela estava ali, trajando roupas pretas, os olhos inchados de tanto chorar. Ao lado de Cristina, 2 adolescentes, seus netos, também de rostos tristes, abraçavam a mãe. Marlene piscou incrédula. A filha que vivia na Irlanda estava agora ali, no mesmo cemitério. Aquilo a deixou confusa, mas o choque maior foi perceber o motivo. O homem no caixão só podia ser o marido de Cristina, aquele genro que ela conhecia pouco, pois vivia no exterior. Num impulso, Marlene saiu de trás da árvore e se aproximou, o coração acelerado. Os olhos de Cristina perpassaram a multidão, e quando ela viu a mãe, sua expressão se transformou num misto de espanto e alívio. Sem hesitar, Cristina correu em direção a Marlene, abrindo os braços, as lágrimas se renovando. "Mãe!" exclamou Cristina, abraçando-a com força. "Eu procurei você, fui até a sua casa, bati na porta várias vezes e nada. Tentei ligar, escrever, mas não conseguia contato. O que aconteceu?" Marlene sentiu o cheiro familiar do cabelo da filha, agora adulta, e as lágrimas de felicidade e dor se misturaram. Tentou falar, mas a emoção a engasgou. Por fim, respirou fundo. "Minha filha, é uma longa história. Diego e Lívia, eles estavam morando na minha casa, mas me expulsaram. Contaram mentiras. Estou sem lar e fui parar nessa cabana. Não tenho telefone, nada. Por isso não consegui responder suas tentativas de contato." Cristina apertou as mãos da mãe estarrecida. "O quê? Como assim? Diego fez isso com você? Não é possível." "Quando cheguei ao Brasil, estranhei sua ausência. Pensei que estivesse doente ou algo assim. Tentei o celular, mas não atendeu." Ela soltou um soluço ao lembrar do marido. "Meu marido morreu num acidente de carro. Ele queria ser enterrado onde nasceu, aqui, não na Irlanda. Por isso estamos todos aqui." Marlene acariciou o braço da filha, olhando com pesar para o caixão que agora era baixado à cova. "Sinto muito, Cristina. Eu não sabia. Seu marido era um bom homem, mesmo de longe percebi isso. Deve estar sendo muito difícil para vocês. Sinto muito não ter estado presente para apoiar." Cristina chorou novamente, abraçando os filhos. Os 2 netos de Marlene se aproximaram, confusos, mas felizes por ver a avó. "Vovó,
Por que você não estava em casa? Perguntou o mais velho, segurando a mão da avó. Marlene suspirou. É uma história complicada, meu querido, mas agora estou aqui. Após o enterro, quando a multidão começou a dispersar, Cristina levou a mãe para o carro alugado que estava usando. Conduziu Marlene a um hotel onde se hospedara com os filhos. Era um quarto bonito e aconchegante, e pelo menos poderiam conversar em privacidade. Mãe, me conte tudo em detalhes, disse Cristina, sentada na beira da cama. Marlene explicou como Diego e Lívia chegaram dizendo que a ajudariam, mas na verdade só queriam um lugar para ficar. Falou sobre a gravidez de Lívia, as vendas de seus pertences sem autorização, as brigas, a falsa acusação de empurrão na escada e o momento em que Diego a expulsou de casa. Cristina ficou possessa com os olhos faiscando de raiva. Ele fez isso com você? Como pôde? Nunca imaginei o Diego capaz de uma crueldade dessas. Ela levantou-se e começou a andar de um lado para o outro, os punhos cerrados. Isso é crime, mãe. Eu posso procurar as autoridades. Vou denunciar meu irmão. Ele não vai sair impune dessa. Marlene segurou o braço da filha com um tom calmo, porém firme. Não, Cristina. Eu não quero ver meu filho preso. Ele errou sim, mas não vou suportar vê-lo atrás das grades. Por favor, não faça isso. Cristina a olhou incrédula. Você é boa demais, mãe. Ele não merece essa compaixão. Mas, tudo bem. Se é o seu desejo, não vou forçar. Os netos estavam no outro canto do quarto, abraçados, tristes tanto pela perda do pai quanto pela situação da avó. Cristina se aproximou da janela, olhando a cidade ao longe e disse mais calma: Mãe, não quero que você continue nessa situação. Volte comigo para a Irlanda. Lá tenho uma casa espaçosa. Meus filhos precisam de você e eu também. Não vou deixar você sozinha naquela barraca imunda perto do cemitério, vivendo de caridade. Venha conosco. Marlene sentiu o coração bater mais forte. Pensou em Henrique, no quanto ele teria aprovado essa ideia. Pensou também em Laura, que agora morava perto da filha na Irlanda. A saudade da amiga era grande. Além disso, ser útil à filha e aos netos, recomeçar a vida em outro país. Parecia assustador, mas muito melhor do que o presente cenário. Se você me quer lá, eu aceito. Eu adoraria ficar perto de vocês. E também posso ver a Laura. Ela prometeu me visitar. E agora, se estamos todos na mesma região, poderemos nos encontrar com frequência. Cristina abriu um pequeno sorriso. É claro, mãe. Lá você terá seu próprio quarto, terá companhia e não vai passar necessidades. Meus filhos sentem falta de você. E eles estão crescendo rápido. Seria bom para todos. Marlene assentiu emocionada, acariciando o rosto da filha. Então está decidido. Vou com vocês para a Irlanda. Alguns dias depois, resolveram as questões burocráticas rapidamente, graças à ajuda financeira de Cristina. Embarcaram num voo noturno para a Irlanda. O clima era diferente, o ar mais fresco, as paisagens verdes e úmidas se estendendo até onde a vista alcançava. A casa de Cristina era acolhedora, bem iluminada, com um quarto aconchegante para Marlene. Os netos a ajudaram a arrumar suas coisas, empolgados com a ideia de ter a avó por perto. Os dias que se seguiram foram cheios de pequenas alegrias. Marlene passeava com Cristina e os netos pelas ruas tranquilas do bairro. A filha a levou para conhecer a casa de Laura, que ficava não muito longe. Laura recebeu Marlene de braços abertos, surpresa por vê-la tão cedo. As duas riram, lembrando dos velhos tempos, e passaram a se visitar com frequência, tomando chá nos fins de tarde, conversando sobre a vida que continuava, apesar de tudo. Marlene gostava de contar histórias do passado para os netos, que escutavam com atenção e curiosidade. Os meninos gostavam de perguntar sobre o Brasil, sobre o avô que não conheceram, sobre as aventuras da mãe antes de se mudar para longe. Marlene, por sua vez, gostava de ouvir as novidades da escola, do futebol, dos novos amigos que os netos faziam naquele país tão diferente. Na Irlanda, Marlene nunca ficava entediada. Havia sempre algo para fazer: passear pelos parques, experimentar pratos diferentes, visitar museus, ver o mar ao longe num fim de semana ensolarado. A presença constante de Cristina e das crianças enchia seus dias de propósito e afeto.
Laura também era uma fonte de conforto e alegria, as duas relembrando a vizinhança antiga, as conversas sobre o jardim, a cumplicidade que durava décadas. E assim Marlene vivia ali, mais feliz do que jamais imaginara ser possível depois de tudo pelo qual passara. A dor de ter perdido seu lar antigo e a decepção com o filho se tornavam lembranças distantes diante do calor familiar que agora a envolvia. Na casa da filha, entre risadas e conversas tranquilas, Marlene sentia finalmente que encontrara seu lugar no mundo novamente. 2 anos haviam se passado, desde que Marlene chegara à Irlanda para morar com Cristina. A vida seguia tranquila, cercada pelos netos, pelas conversas com Laura, pelos passeios nos parques e pequenas viagens pela região. Marlene sentia-se em paz, com a família ao seu redor e atividades que mantinham sua mente ocupada. Ela e Cristina falavam eventualmente do passado no Brasil, mas sem muita amargura. Era algo distante, uma página virada, e ambas pareciam contentes com a nova realidade. Certo dia, Cristina apareceu na sala com um envelope na mão. Trazia um ar sério e pensativo. Marlene, sentada na poltrona de leitura, ergueu o olhar. "Aconteceu algo, minha filha?" Cristina mordeu o lábio antes de responder. "Eu preciso voltar ao Brasil, mãe. Tenho pendências a resolver. São coisas envolvendo o inventário do meu falecido marido. Papéis que não puderam ser resolvidos à distância. Então, marquei uma viagem para a semana que vem." Marlene franziu a testa, surpresa. "Entendo. E você vai sozinha?" Cristina aproximou-se e pegou a mão da mãe. "Não, mãe. Quero que você vá comigo. Acho que seria bom retornarmos juntas, mesmo que por um curto período. Podemos nos hospedar num hotel. Não precisa ser muito tempo." Marlene hesitou por um segundo. Não tinha saudades do que aconteceu no Brasil, mas entendia a necessidade da filha. E no fundo, havia algo que a inquietava. Diego. O que teria sido feito do filho? Que rumo teria tomado a vida dele? Talvez fosse a chance de descobrir. "Está bem, Cristina, eu vou com você." A viagem foi relativamente tranquila. Em pouco tempo, Marlene e Cristina estavam novamente em solo brasileiro. Hospedaram-se num hotel simples, mas confortável, na mesma cidade de antes. Enquanto Cristina arrumava os papéis e documentos, Marlene mexia na cortina do quarto, pensativa. "Mãe, você está estranha. Quer me dizer algo?" Marlene suspirou, encarando o olhar curioso da filha. "Cristina, eu quero ver o Diego, nem que seja de longe. Preciso saber como ele está." Cristina assentiu, entendendo. Não era o que mais desejava, pois as lembranças não eram boas, mas sabia que a mãe merecia esse fechamento. "Tudo bem, mãe, vamos até lá amanhã de manhã." No dia seguinte, as duas tomaram um táxi até o antigo bairro. A paisagem havia mudado. A casa de Marlene, outrora bem cuidada, agora parecia abandonada. O jardim estava tomado de ervas daninhas, a pintura descascando. O portão enferrujado rangia com o vento. Cristina arregalou os olhos perplexa. "Meu Deus, mãe, o que aconteceu aqui?" Marlene não conseguia falar. Caminhou até a porta, que estava encostada. A madeira tinha marcas de umidade e o interior exalava um cheiro estranho. Lá dentro, a sala estava revirada. Poeira por toda parte, garrafas vazias de bebida espalhadas no chão. No sofá rasgado, uma figura familiar levantou a cabeça, meio zonza. "Diego!" chamou Marlene, a voz num sussurro incrédulo. Diego piscou, confuso, os olhos fundos. Estava magro, com a barba por fazer e o cabelo desgrenhado. Arqueou as sobrancelhas ao ver as duas mulheres ali. "Mãe, Cristina? O que vocês estão fazendo aqui?" Cristina levou a mão ao nariz, incomodada com o cheiro forte de bebida e mofo. "Diego, o que aconteceu com você? Olhe em volta, onde está a Lívia? E o bebê?" Diego suspirou, largando uma garrafa vazia no chão e passando a mão pelo rosto. "Lívia." Ela enlouqueceu depois que o menino nasceu. Ficou perturbada. Dizia coisas sem sentido, gritava à noite. Chamamos psiquiatras. Disseram que algumas mulheres podem perder a sanidade após o parto. É raro, mas acontece. Ela ficou internada. Continua num manicômio, não tem alta. Meu filho... Bem, eu não queria criar criança sozinho, não gosto desse tipo de vida. Então,
Coloquei para a adoção. Marlene e Cristina se entreolharam, chocadas. A mãe sentiu o coração despencar. Diego, você entregou seu próprio filho à adoção? Como pôde fazer isso? Ele deu de ombros indiferente. Eu não estava preparado, mãe. Preferi assim. A criança deve estar melhor com outra família. Eu não tenho jeito para isso. Cristina ergueu a voz indignada. Você é um monstro. Como pôde ser tão irresponsável? Primeiro tirar a mãe da própria casa, depois abandonar seu próprio filho? Diego revirou os olhos entediado. Poupe-me do sermão, está tudo resolvido agora. Vocês podem ir se quiserem. Não tenho nada para oferecer, não preciso de vocês. Marlene tentou dizer algo, mas sentiu um nó na garganta. Puxou Cristina pelo braço. Vamos embora, filha. Não há o que fazer aqui. Ao saírem, Cristina, ainda tomada pela revolta, encarou a mãe. Não vamos desistir, mãe. Quero saber onde está esse menino. É meu sobrinho, seu neto. Vou encontrar e vou adotá-lo. Não posso deixá-lo assim, abandonado pelo próprio pai. Marlene assentiu, os olhos marejados. Temos que fazer isso. Vamos ao orfanato. A cidade tem um principal. Vamos começar por lá. No orfanato local, uma funcionária as recebeu com um semblante gentil, mas triste ao ouvir a história. O menino de que falam, sim. Lembro de um garotinho deixado aqui pelo pai há cerca de 1 ano. Ele era muito bonito, meigo, mas ele foi adotado há quase 1 ano também. Sinto muito. Cristina deu um passo à frente, aflita. Por favor, precisamos saber onde está a criança. Sou tia dele. Queremos garantir que está bem. Não queremos tirar o menino dos pais que o adotaram. Apenas ter certeza de que ele está seguro. A funcionária sorriu com compreensão. Os pais adotivos deixaram uma autorização por escrito, permitindo o contato da família biológica se um dia aparecessem. Isso é incomum, mas no caso deles, não havia sigilo. Posso dar o endereço. Marlene colocou a mão no peito, aliviada. Obrigada, minha filha. Obrigada. Depois de uma curta viagem de táxi, chegaram a um bairro tranquilo, com casas de classe média, jardins bem cuidados e crianças brincando na rua. Pararam em frente a uma casa pintada de amarelo claro, com uma pequena cerca branca. Cristina respirou fundo, ansiosa, e tocou a campainha. Um casal jovem atendeu. A mulher, de sorriso suave e cabelos presos num rabo de cavalo, olhou curiosa para as duas. Pois não? Cristina foi direta. Boa tarde. Meu nome é Cristina. Essa é minha mãe, Marlene. Nós somos parentes biológicas do menino que vocês adotaram há 1 ano. Não queremos tirar o menino de vocês, apenas saber se está bem. Meu irmão. O pai biológico dele fez coisas horríveis e precisamos ter paz de espírito. A mulher e o homem trocaram olhares, surpresos, mas não hostis. O homem abriu a porta mais ampla. Claro. Entrem. Ficamos felizes que tenham vindo. Não sabíamos se vocês apareceriam um dia. Dentro da casa o ambiente era acolhedor. Brinquedos coloridos espalhavam-se pelo tapete da sala. Não demorou muito para um menino de cabelos escuros e olhos vivos aparecer no corredor, segurando um ursinho de pelúcia. Ele tinha cerca de 2 anos. Ao vê-lo, Marlene pôs a mão na boca, emocionada. A mulher abaixou-se para a altura do menino. Querido, essas senhoras são familiares biológicas suas. Vieram nos visitar. A criança escondeu o rosto no ursinho, tímida, mas não parecia desconfortável. Cristina sentiu uma lágrima descer pelo rosto, enquanto Marlene apenas sorria, aliviada. O casal explicava com tranquilidade. Ele é um menino muito saudável, amoroso. Estamos dando a ele todo o amor e cuidado que merece. Ficamos felizes que tenham vindo. Não temos nada a esconder. Cristina enxugou as lágrimas. Obrigada. Vocês não sabem o quanto isso significa para nós. Ele é da nossa família, mas nunca pôde sentir nosso carinho. Saber que está bem, amado e cuidado é tudo o que precisamos. Marlene se ajoelhou estendendo a mão com gentileza. Oi, meu amor. Sou sua avó. Está tudo bem. Não tenha medo. O menino olhou curioso, mas não chorou. Aproximou-se um pouco, tocou a mão de Marlene com o ursinho e deu um sorriso incerto. A avó conteve a emoção, satisfeita por aquela pequena interação. Cristina conversou mais um pouco com o casal, entendendo como foi o processo de adoção,
garantindo que não havia intenção de causar problemas. Após alguns minutos, despediu-se com gratidão. Quando as duas saíram da casa, o sol da tarde banhava a rua com uma luz morna. Marlene parou no portão e olhou para a filha. Ele está bem, Cristina, está feliz. Isso me dá paz. Cristina concordou ainda com os olhos brilhando. Sim, mãe. Agora podemos voltar à Irlanda tranquilas. Sabemos que ele tem um lar de verdade. Marlene passou o braço sobre os ombros da filha, as duas caminhando de volta para o táxi. Sabiam que nada apagaria o passado, mas ver aquela criança segura e querida era um alento. Poucos dias depois, com os assuntos de Cristina resolvidos, as duas voaram de volta para a Irlanda. Agora, com o coração mais leve.